meus amores, vamos juntas hoje preparar esse pratinho para decorar a parede. Eu gosto de fazer arte orgânica pela liberdade que ela nos dá de criar, né? Nós não precisamos ficar presos a uma forma específica, nem a pequenos detalhes. A gente faz de forma livre e não precisa se preocupar tanto com a perfeição dos traços. Eu tô fazendo aqui uma forma na cor verde oliva. Esse verde é o número 545 da PVA Acrylex. E essa é a primeira demão que eu tô aplicando. Não se preocupe que essa primeira demão, ela pode ficar assim, clarinha, um pouco falha às vezes, mas é normal, porque a gente tem que puxar bastante a tinta, espalhar bastante, para que não fique com aquelas bolhas de tinta, não crie bolinhas de tinta no prato, né? Para ela ficar bem lisinha. A segunda cor que eu tô usando é o azul inverno, o número é 564, também PVA Acrylex. Eu gosto desse azul, porque ele é um azul bem vivo. E você vai ver que na segunda demão ele vai ficar uma cor bem bonita. Eu tô usando a terceira cor, é a cor vinho, número 565, PVA Acrylex. Você sinta-se bem à vontade para escolher as cores que você quiser. Nessa fase, você pode fazer um esboço antes, com as formas que você deseja aplicar no seu prato, ou você pode fazer como eu estou fazendo. É um trabalho que na hora eu vou criando, vou pensando nas cores e depois pensando no desenho que eu vou colocar nessa peça. Eu gosto bastante dessa liberdade da arte orgânica, em fazer formas, e também gosto porque a gente não precisa se preocupar tanto com a perfeição dos traços. A gente tem que se preocupar com a criatividade. A gente vai fazendo nossas formas e, pelo menos para mim, assim, na minha cabeça, eu vou criando o desenho, né, que eu quero nessa peça. E aí nós vamos para a segunda demão. Nessa segunda demão, você vai perceber que a cor já vai ficando mais viva. Nessa peça, eu acredito que eu só vou precisar aplicar 2 demãos. Às vezes, você precisa aplicar uma terceira, mas aí você vai observando, a depender da tinta que você está usando, se você vai precisar ou não fazer uma terceira aplicação. Então, você vai, com bastante calma, fazendo sua pintura, esticando sua tinta, deixando ela bem lisinha. Nas pontas, você esticando também, puxando para não ficar aquele bolinho de tinta nas pontas da sua forma. Então, você vai sempre jogando, trazendo das pontas para o meio do seu desenho e vai deixando ela bem lisinha. Eu gosto de levar a pintura até as pontas do prato, para dar essa sensação de continuidade no desenho. Então, eu vou puxando e depois eu trago o desenho e desço, né, na quina dos pratos, eu vou descendo com a tinta para ele ficar bem fluido, essa sensação de continuidade no desenho. Então, aqui eu já tô na segunda demão, da cor vermelha, da cor vinho, e aí ela vai ficando, você percebe que ela vai ficando bem homogênea e bem forte a cor. E essa é a beleza. E não se preocupe, como eu falei, apenas use sua criatividade, aproveite esse momento para relaxar e criar peças que vocês vão usar na decoração de vocês. Eu acabei não filmando, mas eu usei para fazer o meu sol, a tinta na cor melão 895, PVA Acrylex também. Eu queria trazer esse elemento para minha pintura e acabei utilizando uma outra tonalidade. Eu vou acrescentar na minha pintura esse cacto. E você veja que eu puxei as formas, as linhas do cacto até a borda do prato também. Eu gosto desse efeito de continuidade. Eu não gosto que eu fique cortar o desenho no meio. Então, eu vou trazendo o desenho para a borda. Aí, eu vou preenchendo o cacto com a caneta Posca. Eu tô utilizando nesse desenho a caneta Posca número 5, preta. E vou preencher com ela também. A opção de preencher com a caneta Posca é porque nesse momento eu não tenho aqui a tinta preta. Mas você pode estar utilizando também a tinta preta para economizar a sua caneta. E eu só vou terminar de preencher, porque eu ainda quero colocar mais alguns elementos nessa
essa pintura. Eu vou pintar as formas do sol ainda e vou trazer outros ramos, outras ramagens para essa pintura. Para o sol eu vou fazer duas linhas na beirada contínua, vou puxando também, nesse caso aqui eu tô utilizando também uma caneta Posca, só que é número 1, porque ela é mais fininha, aí o tracinho fica mais fininho no final. E vou fazendo esses tracinhos na ponta, que é pra evidenciar o sol no desenho, tá bom? Agora eu vou fazer uma folhagem, e aqui vocês têm que ficar bem à vontade para fazer os desenhos da preferência de vocês, para criar, para inovar. E aí vocês vão acrescentando aquelas figuras que vocês quiserem. Eu não vou trazer flores nesse desenho, vou trazer apenas folhagens, porque eu quero que fique assim, a impressão dessa rusticidade. E essa folhagem vai ficar bem bonita. A caneta usada aqui é a número 1, porque eu quero que esses traços fiquem bem finos. E vou acrescentar também uma outra folhagem. As bolinhas dessa folhagem eu tô fazendo com a caneta Posca 5. Ela vai ficar mais evidente. Eu tô fazendo os traços com a 1 e as bolinhas eu vou fazendo com a 5 para evidenciar bastante esse desenho. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Eu peço a vocês, se vocês gostarem, que curta esse vídeo, comente, compartilhe, para ajudar o canal a crescer no YouTube, tá bom? Aqui eu vou finalizando, são essas 4 figuras que eu queria colocar. Vou usar a Posca branca, número 5, e agora eu vou fazendo esses tracinhos na diagonal, para dar essa impressão de que são os espinhos. Ele fica bem bonito no desenho, vocês vão ver que ele destaca bastante. E aí agora é só ir puxando os tracinhos até terminar o seu desenho, preencher todo o seu desenho, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.